Olá, estamos aqui de volta com o nosso curso introdutório de mecânica dos fluidos, continuando com os conceitos fundamentais e vamos ver agora a lei de Newton da viscosidade. Eu reitero o apelo de sempre, para caso você não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva e balance o sininho para ser avisado de novos vídeos. E caso goste da apresentação, smash the like button, please. Bom, e voltando aqui ao caso das duas placas paralelas com um fluido no intermédio, a gente vê que, por menor que seja a força aplicada aqui, vai causar uma deformação no fluido, né? E essa deformação vai ser medida de acordo com que esse ângulo ΔA vai variar ao longo do tempo. Então a taxa de deformação ela vai ser dada com a variação de ΔA. Com o tempo, quando a gente aplica o limite, a gente vai ter então como o alfa vai estar variando ao longo do tempo. Então, se a gente observar que a placa está com velocidade ΔU e que ela percorreu essa distância ΔL no intervalo de tempo ΔT, então a gente pode expressar ΔL como o produto da velocidade pelo tempo. E por outro lado, para ângulos muito pequenos, a gente pode afirmar que ΔL igual ao produto ΔY vezes Δα. Isso não fica muito claro, então a gente sabe que para ângulos muito pequenos a tangente do ângulo se aproxima do próprio ângulo, né? E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então daí a gente chega nessa expressão que não estava tão clara antes. E agora, a gente igualando esses dois segundos membros aqui dessas duas equações, a gente vê que Δα sobre ΔT igual a ΔU sobre ΔY. E aí, quando a gente aplica o limite, a gente chega e podemos afirmar agora tranquilamente que a taxa da variação, que era descrita pela variação de alfa com o tempo, também pode ser descrita de como a velocidade está variando ao longo do eixo Y, no interior da forma. Então, quando o Sir Isaac Newton, um cara que sempre estava interessado em desvendar os segredos da natureza, ele observou, estudando uma grande quantidade de fluidos, que neles a taxa de deformação era proporcional à tensão tangencial ou tensão de cisalhamento. E a constante de proporcionalidade, ele atribuiu aqui, é uma propriedade de cada fluido e foi chamada de viscosidade. E dessa forma nós chegamos à lei de Newton da viscosidade. Eu queria só alertar aqui que a tensão de cisalhamento é igual à força que está sendo aplicada na placa, dividido pela área que está em contato com o fluido. Então aqui agora a gente tem a forma definitiva da lei de Newton da viscosidade. Então, relembrando aqui, a constante de proporcionalidade é a propriedade do fluido que chamamos de viscosidade, também denominada viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica, como aqui. E se a gente pegar e dividir essa viscosidade absoluta pela massa específica, a gente vai obter a viscosidade cinemática, μ igual a μ sobre ρ. E aqui a gente vai ver um pequeno vídeo que vai mostrar dois líquidos com a viscosidade diferente. Então fica claro que esse segundo líquido ele é mais viscoso do que o anterior. Ele tem uma maior resistência à deformação. Então é necessário uma tensão de cisalhamento maior. E o vídeo deixou claro também que você não precisa muito além
ir muito além da sua cozinha para você detectar dois líquidos com viscosidades diferentes. Então, os fluidos que obedecem à lei de Newton da viscosidade são conhecidos como fluidos newtonianos e são a grande maioria dos fluidos existentes na natureza. As poucas exceções têm um comportamento diferente do newtoniano, como o dilatante, o pseudoplástico e o plástico de Bina, que não vão ser cobertas no escopo desse nosso curso introdutório. Então, passemos agora para um exemplo onde vamos aplicar a lei de Newton da viscosidade. Então, o nosso exemplo ele pede para calcular um aumento resistente proporcionado pelo óleo lubrificante em contato com a superfície do eixo vertical. O eixo apresenta uma rotação constante de 3.000 RPM. E aí ele dá alguns dados para a gente poder resolver o problema. Dá a viscosidade do óleo, 0,2 vezes 10 a menos 2 litro-segundo por metro quadrado. Dá o diâmetro do eixo e o diâmetro do mancal, com uma folga bem pequena. E ainda dá esse comprimento L aqui da faixa de óleo que reveste o cilindro. Mancal a gente sabe que é o dispositivo que sustenta o eixo. Então aqui está a lei de Newton da viscosidade. E se a gente olhar aqui de cima, dar uma vista de topo aqui do nosso dispositivo, a gente vai visualizar o eixo que gira, a folga preenchida pelo óleo e a parte metálica do mancal. E se a gente pegar uma pequena região aqui e ampliar num grande zoom, a gente vai voltar à situação da plataforma fixa e da placa móvel se movendo. A placa seria a superfície do eixo e a plataforma fixa seria a parte metálica do mancal. E aí a gente tem a deformação do nosso pequeno elemento de fluido no interior das duas placas. A engenharia, onde predomina o bom senso, ela verificou que quando a folga entre as duas placas é pequena, o perfil de velocidades é linear, tal qual como está sendo mostrado aqui. Então, você afirmar que esse perfil de velocidades ao longo de y é linear, é a mesma coisa que você está dizendo, que a velocidade em função de y, ela obedece à equação de uma reta linear. Então, resta a gente definir essas duas constantes A e B. E aí a gente vai partir de duas condições de contorno para resolver essa situação. Então, a gente sabe que o y ele começa a crescer da plataforma inferior no sentido positivo de z. Então, a gente sabe que quando y igual a zero, seria a partícula que está em contato com a placa inferior. Então, a velocidade de y igual a zero, pela condição de não deslizamento, a gente sabe que é nula, Aí seria A vezes zero mais B igual a zero. Então aqui a gente já define o valor da variável B. B é igual a zero. E a outra posição que a gente conhece a velocidade é quando a partícula está colada à placa, em contato com a superfície da placa. E aí ela vai ter a mesma velocidade da placa. Então, quando V para a posição E da espessura da chapa vai ser igual a A vezes E, B é zero, e a gente sabe que isso aqui é igual à velocidade da placa. Então, a nossa constante A vai ser igual à velocidade da placa
sobre a folga E. Ok? E aí a gente pode substituir aqui na nossa equação da velocidade. Então vai ficar V de Y igual a velocidade da placa vezes E sobre E, que multiplica Y. Então aqui a gente tem uma função de Y em que é uma constante, porque a velocidade da placa é constante, assim como a folga, multiplicado pela variável Y. E a gente sabe que a lei de Newton da viscosidade, ela diz que a força dividida pela área é igual a μ de alfa dt, né? Que a gente viu que é igual a μ dv dy. Então, nessa situação em que a folga é muito pequena e o perfil é linear, a derivada aqui dessa função é igual a dv dy vai ser igual à velocidade da placa sobre a folga. E aí, para todo problema em que a folga for bem estreita, a gente já pode aplicar direto esse valor aqui. Vai simplificar bastante as nossas contas. Bom, permitam-me fazer uma pequena correção aqui. Onde estava nos slides anteriores aqui as dimensões em milímetros, na verdade o correto é em centímetros. Tá? Essa correção não vai comprometer o resultado do nosso desenvolvimento aqui da questão. Então, a gente está vendo aqui que o problema ele pede o momento resistente proporcionado pelo óleo. Esse momento vai ser exatamente o produto da força viscosa aqui, decorrente da resistência do óleo ao movimento do eixo, né, multiplicado pela distância ortogonal até o eixo de rotação, que seria essa distância aqui. Então, esse momento seria a força viscosa, que a gente vai calcular usando a lei de Newton da viscosidade, multiplicado por essa distância perpendicular, que seria o raio do cilindro, do eixo, né? Então, é o diâmetro do eixo dividido por 2. Então, o nosso problema consiste em encontrar essa força F. E aqui a gente sabe que a tensão de cisalhamento é igual à força sobre a área em contato com o óleo, que é igual a μ, velocidade da placa sobre a espessura da folga E. Então daqui a força vai ser a viscosidade multiplicado pela velocidade da placa sobre a distância da folga e aqui multiplicado pela área A. Ok? Então a viscosidade foi fornecida. Nós precisamos calcular a velocidade da placa, a espessura da folga e a área A para resolver o nosso problema. Então agora nós vamos calcular a velocidade da placa. A gente sabe que o número de revoluções é de 3.000 RPM. Então a velocidade angular vai ser 2π radiano, né, vezes 3.000. Para trabalharmos com metro por segundo, radiano por segundo, temos que dividir por 60. E essa conta aqui dá 314 radianos por segundo. 314. E a gente sabe que a velocidade escalar na superfície do eixo, seria a velocidade da placa, vai ser exatamente a velocidade angular multiplicada pelo raio do eixo, ômega R, que é igual a ômega vezes o diâmetro do eixo dividido por 2, que daria 314 vezes 20 vezes 10 a menos 3 menos 2 centímetros, né? Corrigido. Menos 14 dividido por 2 para dar o raio. Então seria 31,4 metros por segundo. Nós já calculamos a velocidade da placa. Calculando a folga E agora, E vai ser igual
ao diâmetro do Macau menos o diâmetro do eixo dividido por 2. Né? Quando a gente subtrai o diâmetro do eixo do diâmetro do Macau, a gente está computando as duas folgas. E aí a gente divide por 2 para ter o resultado correto. Né? Então seria 20,01 menos 20 elevado vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 2. Tá é uma distância muito pequena, né? 0,1, 2, 3, 4, 5 metros. E aí, resta agora apenas calcular a área A, que seria esse perímetro, né? Multiplicado por esse comprimento, daria a área aqui, que está preenchida pelo óleo. Então seria o perímetro é π vezes o diâmetro do eixo, que é igual a 2πr, vezes L, que é o comprimento ali do óleo. Então, isso aqui dá π vezes 20 vezes 10 a menos 2, vezes o comprimento, que seria 50 centímetros, 50 vezes 10 a menos 2. Isso aqui dá uma área de 0,314 metros quadrados. E aí, finalmente, a gente vai poder calcular o nosso torque. Então, esse torque vai ser I, que multiplica a velocidade da placa sobre E, vezes a área, que é a força, né? Multiplicado pela distância ao eixo, que é o raio do eixo de E sobre 2. Fazendo aqui a substituição dos valores, 0,2 vezes 10 a menos 2, que é a viscosidade, vezes 31,4 dividido por 0,1, 2, 3, 4, 5, vezes a área, que é 0,314, multiplicado ainda pelo diâmetro do eixo, dividido por 2. Então esse torque deu a bagatela de 39,4 newton vezes metro. E dessa forma a gente fez uma aplicação da lei de Newton da viscosidade para encontrar um aumento aí de resistência devido à viscosidade que o óleo tem, né, que se opõe à deformação, e com isso ele proporciona um certo freio aí ao movimento do eixo. Bom, e dessa forma a gente chega ao final de mais um vídeo do nosso curso introdutório de mecânica dos fluidos, e eu os convido para o próximo, onde vamos fechar essa parte de conceitos fundamentais, tratando de assuntos interessantes como camada limite, classificação de escoamentos, experimento de Reynolds e outras coisas interessantes. Eu faço o apelo novamente para você se inscrever, caso não esteja ainda inscrito, e caso você tenha gostado dessa apresentação, smash the like button, please.